Vamos agora concluir a disciplina Terapia Psicoteológica, passo 4, processo interventivo, trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Lembre-se que nós também precisaremos trabalhar muito com o esquema mental da pessoa. Então, nós precisaremos criar novos esquemas mentais. Não é só colocar em dúvida os esquemas que a pessoa tem, mas criar novos esquemas. Então, através do questionamento socrático e flecha descendente, nós vamos colocar em dúvida os esquemas que a pessoa tem, mas nós precisamos criar um novo esquema em cima. Então, lembre-se, uma emoção, e uma emoção normalmente é inconsciente, ela pode ser transformada em um sentimento. Lembrar que sentimento é uma forma de pensamento ou percepção consciente dessa emoção. Lembrar também que um pensamento também pode ser transformado em palavras, portanto, direcionando os pensamentos. E as palavras, por outro lado, podem conduzir a pessoa à ação. Agora, o caminho inverso. A fala também direciona pensamentos. Se fala é uma exteriorização de pensamentos, fala também direciona os pensamentos, ou seja, a verbalização dá uma condução ao que a pessoa pensa. Os pensamentos geram sentimentos, e esses sentimentos podem ser interiorizados, transformando-se em emoções mais adaptativas. Estaremos introjetando novos pensamentos, introjetando novos sentimentos na pessoa. Então, observe nesse gráfico agora a mudança de emoções, cognições e ações ou comportamentos. Então, na situação inicial, é muito importante identificar que a pessoa está manifestando emoções. Então, nessa fase, identifica emoções desadaptativas em relação à situação ambiente. Racionalize agora tal emoção, a racionalização. Transforma emoções em sentimentos, ou seja, em pensamentos. Mas é extremamente importante que a pessoa verbalize. A verbalização transforma pensamentos em palavras, ou seja, direciona. E levar a pessoa a assumir posturas, que é a conação, a decisão e postura de mudança. Uma vez que a pessoa se posicione, aí já começa a situação de mudança, aonde aquela conação nós temos que estimular a pessoa a assumir a vontade de querer mudar. E ela vai começar, primeiramente, verbalizando o que ela quer, qual é a sua nova condição. Ao verbalizar, ao falar, a verbalização muda os pensamentos, crenças e valores. Uma vez que muda pensamentos, crenças e valores, a pessoa passa a ter sentimentos mais adaptativos. Esses sentimentos mais adaptativos geram emoções mais adaptativas que alteram as emoções já existentes. Observe que o maior problema da pessoa não é o problema em si com que ela está enfrentando, mas o modo como ela reage ou se sente em relação àquele problema. Muitas vezes não dá para mudar o problema. Então, o que nós queremos mudar é como a pessoa se sente em relação ao problema. Ou seja, queremos mudar seus sentimentos, suas emoções. E nós vamos mudar isso principalmente direcionando seu pensamento e sua fala. Porque mudando pensamento em fala, também vão sendo introjetados novas emoções que podem substituir emoções e sentimentos antigos. Então, observe que tudo é um processo. E esse processo tem que ser trabalhado, repetido, trabalhado, repetido, trabalhado, repetido, até que nós vejamos que a pessoa de fato está passando por um processo de mudança. A pessoa precisará criar novas autorregras, novas regras de vida, mas regras mais funcionais. Então a pessoa deve ser estimulada, orientada e ajudada a criar e ou
aceitar novas regras, novas expectativas, novas suposições, novas crenças, novos valores, novos conceitos, novas imagens, etc. E ampliar o que já tem, alterar o que for necessário alterar e ressignificar muita coisa que vai dentro dela. Lembre-se quando nós falamos na lição anterior sobre a pessoa abordar o passado, não era para ressofrer o passado, e sim para ressignificar o passado. Agora é um momento de ficar abordando o passado da pessoa, aonde ela deverá ver pontos positivos, mesmo nas experiências mais negativas que ela tenha passado ao longo de sua vida. E ao criar novas autorregras, tenha em mente algo importante. Opte por autorregras com valor emocional. Não adianta escrever num papel, a partir de hoje vou ser assim, vou ser assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer tal coisa. Não. O importante é que ela vá criando novas autorregras que tenham um significado emocional para ela. Essas novas autorregras devem ser específicas e implicam em alterar estilo de vida. Ou seja, queremos fazer uma alteração de caráter na pessoa, porque alterando o caráter, de fato, as alterações de estilo de vida passam a ser permanentes, e não algo a ser aplicado apenas por tempo determinado. Lembre-se, é mudar um estilo de vida, mudar um padrão de comportamento daí para frente, e não por tempo limitado. Evite autorregras de caráter autopunitivo, ou seja, não se castigue com as autorregras, não se submeta a ordalhos, a penitências. Lembre-se do que você tem que fazer de positivo e não de punitivo em sua vida. Evite autorregras negativas, como nós já falamos, crie autorregras positivas. Evite autorregras inalcançáveis, coisas que você sabe que não conseguirá cumprir. Crie autorregras que realmente sejam consistentes e que sirvam realmente para direcionar a sua vida. E o mais importante de tudo, coloque em prática em sua vida, em seu dia a dia, as novas autorregras que está desenvolvendo. Não adianta saber o que deve fazer, mas não fazer. É importante entender o que deve fazer e, mais importante que isso, é realmente partir para a prática e fazer aquilo que se propôs a fazer. Vamos ver, antes de encerrar, alguns cuidados quanto ao processo interventivo, o passo 4, que nós estamos abordando. Então, o passo 4 é a parte mais longa e trabalhosa do tratamento, portanto, não tenha pressa. Mesmo um trabalho bem feito e com duração de 20 sessões ou mais, uma vez concluído, poderá não estar encerrado, pois outras situações problema poderão ser identificadas e que exigirão o recomeço do atendimento sob um enfoque diferente. Então, muitas vezes, chegando no passo 4, antes de passar para o passo 5, talvez você tenha que retornar ao passo 3. Talvez você tenha que retornar ao passo 2 e repetir novamente passo 2, se for o caso, passo 3, passo 4, ou voltar num ponto inicial do passo 4, porque lembre-se, você está tratando de uma situação problema que é um padrão das demais situações problema que você enfrenta. Então é extremamente importante que você consiga trabalhar com padrões da sua situação problema e não meramente com algo focal, com algo tópico, mas sim algo que tenha uma aplicação mais ampla em sua vida. Em segundo lugar, tenha em mente que, embora a terapia cognitivista seja bastante diretiva, o conselheiro deve resistir à tentação de apresentar soluções ao aconselhado. É importante levar o aconselhado a desenvolver
a pensar nas soluções. Ele deve sentir como se ele, de fato, estivesse criando essas soluções e não sendo direcionado pelo conselheiro, embora é óbvio que o conselheiro o está direcionando a isso. Se o processo interventivo for bem feito, muitas vezes o aconselhamento terminará aqui. Se for mal feito, poderá pôr a perder todo o processo terapêutico em si. Então, lembre-se, o principal instrumento de trabalho do bom terapeuta é o próprio terapeuta. Então, faça o melhor que você puder no atendimento dessa pessoa em aconselhamento. O processo interventivo raramente termina no passo 4, como nós já falamos. Em princípio, ele deve continuar no passo 5, mas muitas vezes, mesmo no passo 4, pode ser importante retroceder ao início do passo 4, ou talvez ao passo 3, ou talvez até mesmo ao passo 2. Não tenha pressa, faça tudo a seu tempo. Então, resumindo tudo que foi falado até agora do passo 4, porque ele é extremamente importante e trabalhoso. Então, o passo 4, que é processo interventivo, trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Tenha em mente que o nosso foco não era o problema da pessoa, mas a pessoa do problema. Então, nós falamos sobre fundamentação psicológica, não importa qual é a abordagem que nós estaremos seguindo. Estamos adotando aqui a cognitiva comportamental, mas qualquer que seja a abordagem, é importante que a pessoa em aconselhamento passe pelo processo de psicoeducação a fim de desenvolver melhor no processo terapêutico. Aprenda a ser um auto-observador, observador de si mesmo. Aprenda a desenvolver seu autoconceito e aprenda a assumir o governo da sua própria vida. Lembre-se também da fundamentação teológica. Nós estamos utilizando principalmente o conceito de conversão e salvação, mostrando que assim como na conversão e salvação há uma mudança de vida, nós aqui também estaremos trabalhando com essa mudança de vida. Mas essa mudança tem que ser feita dentro de alguns princípios e valores éticos. Então, nós estamos chamando de ética cristã. Não porque seja a única, porque nós estamos falando de uma fundamentação psicoteológica. Então, é óbvio que nós estamos destacando a ética cristã. E lembre-se, finalmente, que nós vamos trabalhar com crenças da pessoa. Nós estaremos desmontando esquemas mentais que a pessoa tem, mas ajudando a pessoa a criar novos esquemas mentais. Então, para desmontar os esquemas mentais que a pessoa tem, nós vamos trabalhar muito com as suas crenças condicionais, utilizando principalmente o questionamento socrático, trabalhar muito com as suas crenças nucleares, utilizando principalmente a seta descendente, que é uma outra forma de questionamento socrático. Mas nós também precisamos criar novos esquemas mentais. E esses novos esquemas mentais, uma nova maneira de sentir, de pensar, de agir. Agora, lembrar que nesses novos esquemas mentais, nós estaremos incentivando principalmente a pessoa a criar novas autorregras, novas regras que dirigirão a sua vida. Só assim, verdadeiramente, o processo de mudança estará começando. Mas lembre-se, o passo 4 é apenas o início do processo interventivo propriamente dito. Muita coisa ainda vem pela frente e é isso que nós estaremos abordando a seguir.